Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para te falar de dois teoremas de comparação de sucessões. Então o que é que vais aprender e o que é que deves rever para entender melhor esta explicação? Ficarás a conhecer dois teoremas de comparação de sucessões, dois teoremas que no fundo podem ser olhados como sendo um único teorema, eu vou explicar melhor já de seguida. E o que é que deves rever? Saber a definição de limite de uma sucessão quando esta tende para mais ou menos infinito. Portanto, é uma definição que já está explicada em vídeo próprio, portanto, se ainda não tens esta definição bem entendida, é melhor veres primeiro esse vídeo para entenderes melhor o que se vai aqui fazer. De qualquer maneira, eu vou tentar explicar de forma mais rápida esta definição quando a aplicar aqui, ok? Então, teoremas de comparação de sucessões. Eu vou começar por enunciar o teorema e depois farei uma abordagem gráfica para ajudar a que fique na memória, ele é intuitivo, e a seguir farei a sua demonstração e depois dois exemplos práticos, portanto, são exemplos típicos de aplicação deste teorema. Bom, então diz o seguinte, o enunciado: sejam U de n e V de n duas sucessões, se a partir de certa ordem U de n é menor ou igual que V de n, e se limite de U de n é igual a mais infinito, então o que é que podemos concluir relativamente ao limite de V de n? Bom, podemos concluir que o limite de V de n vai também para mais infinito. Reparem, eu disse que é intuitivo e é mesmo intuitivo. Vamos fazer aqui uma abordagem gráfica, lá está, para ajudar a que fique na memória mesmo, é mesmo só para isso. Porque o teorema é fácil de entender, ok? E estas abordagens gráficas ajudam exatamente a isso, a que fique mais intuitivo. Então eu vou representar aqui os termos de uma sucessão, no caso que verifique estas condições, portanto a hipótese do teorema. A hipótese é o de n menor ou igual que v de n e limite do de n para mais infinito. Então aqui uma sucessão, por exemplo, com este comportamento, uma sucessão U de n, portanto, que terá este comportamento e que vai para mais infinito. Portanto, eu vou fazer agora aqui os termos a ir assim lá para cima, porque sei que ela tende para mais infinito. Não tem que ter exatamente este comportamento que eu estou aqui a fazer, é apenas um exemplo, mas vai de certeza para mais infinito porque é uma hipótese aqui do teorema. E agora vou representar então nestas condições do enunciado, portanto, uma sucessão, os termos de uma sucessão V de n, de tal forma que a partir de certa ordem U de n é menor ou igual que V de n. A partir de uma certa ordem, ok? Isso quer, por exemplo, poderemos ter termos onde isto não se verifica, por exemplo aqui e aqui também não, mas depois a partir de uma certa ordem, que será esta ordem aqui então, U de n é sempre menor ou igual que V de n, ou seja, V de n é maior ou igual que U de n. Então o que eu estou aqui a representar a verde terá que ser sempre maior ou igual a partir de uma certa ordem, sempre maior ou igual. E reparem que se a sucessão que está aqui a representar os termos, que os termos estão representados a vermelho, vai para mais infinito, a outra, como a partir de certa ordem os termos são sempre superiores, a partir desta ordem, neste caso, os termos de V de n são sempre superiores às de U de n, então obrigatoriamente também o limite dará mais infinito. É como se esta sucessão empurrasse a outra também para mais infinito. Bom, eu vou então fazer aqui a demonstração e a demonstração parte então aqui deste princípio. Se o limite, eu vou trabalhar com a hipótese, reparem, numa demonstração temos uma hipótese e uma tese. A hipótese é aquilo que poderemos considerar e a hipótese é o que temos aqui, o de n tem que ser menor ou igual que v de n a partir de uma certa ordem, vamos considerar que isto é verdade, e que o limite de u de n é igual a mais infinito. E queremos mostrar que, nestas condições, queremos mostrar que o limite de v de n também tem que ser mais infinito. Então eu vou partir desta hipótese. Se o limite de u de n é igual a mais infinito, e isto posso considerar, qual é então a definição aqui de limite? É a tal definição que devemos conhecer já, ok? Se este limite dá mais infinito, então para todo L maior do que zero, lá está a definição de limite. Deixem-me só corrigir aqui esta escrita, que senão fica aqui muito baralhado e eu vou escrever mais coisas e depois pode não se entender bem. Portanto, então, para todo L maior do que zero, revejam esta definição de limite, eu vou aqui tentar explicá-lo, ok? Para todo L maior que zero, existe um P, eu vou chamar P1, pertencente a N, tal que, para todo N pertencente a N, se N for maior ou igual que P1, implica que o de N tem que ser maior do que L. Esta é então a definição de limite de uma sucessão quando esta tende para mais infinito. Reparem, qualquer número, por maior que seja previamente atribuído, nós sabemos que existe uma ordem a partir da qual os termos da sucessão são sempre superiores a esse número. E isto garante, eu já expliquei isto então em vídeo próprio, garante que os termos da sucessão têm de tender para
mais infinito. E, portanto, apliquei aqui a definição de limite porque tenho isto na hipótese. Por outro lado, também sei que u de n é menor ou igual que v de n. Ou seja, eu sei que também existe um P2, uma ordem, P2, vou chamar aqui de P2, tal que, para todo o n pertencente a n, se n for maior ou igual que P2, implica, portanto, a partir desta ordem, implica que u de n é menor ou igual que v de n. Portanto, tudo o que eu escrevi aqui é a hipótese do teorema. E agora, queremos chegar então à tese, ou seja, quero provar que o limite v de n é igual a mais infinito. Vou então considerar aqui o seguinte, seja, reparem, eu tenho aqui para um P1, para uma ordem P1, eu tenho que esta condição se verifica, e para uma ordem P2 eu tenho que esta condição se verifica. Eu sei que estas ordens existem, o P1 e o P2. Então eu vou considerar a maior delas, seja, isto para garantir que se verificam as duas condições em simultâneo, e a partir daí concluir aquilo que é pretendido. Então, seja P igual ao máximo de P1 e P2. Portanto, se elas existem, há uma delas que é superior à outra, não é? E a partir dessa que é superior, então estão garantidas estas duas condições. Então, seja P igual ao máximo de P1 e P2, então, para todo o n pertencente a n, se n for maior ou igual que P, temos o seguinte. Isto implica que, e agora vou escrever as tais condições, u de n é menor ou igual que v de n e u de n é maior que L. Bom, mas reparem que o que está aqui, o de n menor ou igual que v de n e o de n maior que L, pode até ser escrito assim, só para que fique mais visível o que eu pretendo dizer. Portanto, o de n é menor ou igual que v de n, está aqui direto, e depois também sabemos que o de n é maior que L, ou seja, L é menor que o de n. Bom, e daqui podemos concluir, e reparem que faz todo o sentido, não precisa de qualquer justificação extra, se L é menor que o de n é menor ou igual que v de n, então L é menor que v de n. Porque eu agora pretendo concluir que o limite de v de n é igual a mais infinito. E se L é menor que v de n, então v de n é maior que L, isto para qualquer L, porque L é qualquer número real, e, portanto, a partir desta ordem P, sabemos que v de n é maior que L. E isto é a definição de limite para a sucessão v de n. Ou seja, portanto, logo podemos concluir daqui que o limite de v de n é igual a mais infinito. Reparem que a definição de limite que eu trabalhei aqui para a sucessão u de n, eu sabia que era mais infinito, então verifica-se esta condição, o de n tem que ser maior que L, a partir de certa ordem, para qualquer L. Então, se eu concluir que, verificadas estas duas condições, também v de n tem que ser maior que L para qualquer L, a partir de certa ordem, que neste caso é a ordem P, então o limite de v de n é igual a mais infinito. Bom, isto está concluído, portanto está feita a demonstração do problema. Agora, vou aqui dar uma dica prática, que é em que exercícios é que se aplica bastante este teorema. Portanto, vou colocar aqui dois exemplos. Portanto, exemplo 1 e, portanto, para dar aqui dois exercícios então típicos e o exemplo 2. Bom, por exemplo, quando se pretende determinar o limite de sucessões que envolvem senos ou cossenos. Vou fazer aqui rapidamente n ao quadrado menos cosseno de n. Queremos determinar este limite. Ou então limites deste tipo. Limite de 5... Eu não vou complicar muito, é só para dar o tipo de exercício, ok? Limite de 5 mais 1 sobre n elevado a n. Como é que poderemos, através deste teorema, determinar estes limites? Reparem, neste caso, vou só aqui fazer a outra cor. Eu quero então determinar o limite de n ao quadrado menos cosseno de n. Pego aqui na função cosseno. Eu sei que o cosseno de n é menor ou igual a 1. Por sua vez, e agora vou construindo a sucessão que eu pretendo determinar o limite. Ou seja, vou multiplicar por menos 1. Fica menos cosseno de n maior ou igual que menos 1. E agora vou adicionar n ao quadrado. Adicionando n ao quadrado fica n ao quadrado menos cosseno de n maior ou igual que menos 1 mais n ao quadrado. Está um bocadinho apertado aqui, mas dá para ver na mesma. Reparem que esta então, ou então escrevo um pouco melhor, porque às vezes os vídeos estão a ser vistos em dispositivos móveis e depois fica muito pequeno. E então eu vou aqui fazer o seguinte, vou adicionar então n ao quadrado e fica da seguinte forma.
n ao quadrado menos cosseno de n, que já é a sucessão que eu quero calcular o limite, maior ou igual que n ao quadrado menos 1. Adicionei nos dois membros. E agora, reparem, esta então será a sucessão v de n do enunciado, do teorema, e esta seria a sucessão u de n. O que é que sabemos? Sabemos que u de n é menor ou igual que v de n, está aqui, chegamos a essa conclusão, porque se v de n é maior ou igual que u de n, então u de n é menor ou igual que v de n. E sabemos também que o limite de u de n é igual ao limite de n ao quadrado menos 1, que por sua vez dá mais infinito ao quadrado menos 1, que dá mais infinito. Então, u de n, portanto, este será um limite de uma sucessão que, por aplicação de limites, conseguimos determinar facilmente. É esta a ideia. E depois, logo, podemos concluir, estamos nas condições do teorema, que o limite de n ao quadrado menos cosseno de n também dá mais infinito. Bom, foi apenas para ficar a ideia de um tipo de exercício que envolve cossenos ou senos, portanto, aplicam desta forma. Portanto, fazem o enquadramento até encontrar uma sucessão que seja maior ou igual que outra, e esta sucessão, portanto, aqui é menor, tem de conseguir saber que o limite dá mais infinito. E a partir daí podem concluir por este teorema que o limite da outra, que é maior, que os termos são superiores a partir de certa ordem, então também é mais infinito. Bom, a mesma situação aqui, reparem, limite de 5 mais 1 sobre n, tudo elevado a n. Eu pego aqui nesta sucessão, 1 sobre n, sei que é maior do que 0, e mais uma vez vamos construindo a sucessão que pretendemos. Então, neste caso, só temos que adicionar 5 no primeiro e no segundo membro. Então, fica 5 mais 1 sobre n, maior que 5 mais 0 dá 5. E agora, o que é que vou fazer? Vou elevar a n em ambos os membros, portanto, 5 mais 1 sobre n, elevado a n, maior que 5 sobre n. Reparem que depois há limites de referência que devemos saber determinar. Neste caso, esta será então a sucessão v de n, se quisermos comparar aqui com o teorema, e esta será a sucessão u de n. E realmente temos que u de n é menor ou igual que v de n, e conseguimos também perceber que o limite de u de n, que é esta, que é igual ao limite de 5 elevado a n, que por sua vez dá 5 elevado a mais infinito, e nós sabemos que 5 elevado a mais infinito dá mais infinito. Esta é uma regra dos limites, portanto, a elevado a mais infinito, se o a for maior do que 1, dá mais infinito. Logo, podemos concluir, por este teorema, que o limite de 5 mais 1 sobre n, elevado a n, é igual a mais infinito. Bom, ficam aqui estes dois exemplos só para dar uma ideia visual dos exercícios típicos para a aplicação deste teorema. Bom, e agora eu disse no início que eu vou falar de dois teoremas, mas que podem ser olhados como sendo um único teorema. Reparem no seguinte, o teorema é este: sejam u de n e v de n duas sucessões, se a partir de certa ordem u de n é menor ou igual que v de n e limite de v de n é igual a menos infinito, então limite de u de n é igual a menos infinito. Reparem que agora temos o seguinte, neste caso já não vou fazer exemplos, porque estamos a falar, eu vou mostrar que estamos a falar do mesmo teorema, e portanto podem olhar, se já perceberam o anterior também percebem este, que é o seguinte: agora estamos a ver aqui sucessões a tender para menos infinito. Eu vou fazer aqui uma sucessão agora v de n, os termos de v de n a tender então aqui para menos infinito, portanto vai lá para baixo, para menos infinito, uma sucessão v de n, ok? Que tende para menos infinito, lá para baixo. E agora vou fazer uma sucessão v de n que a partir de certa ordem é menor que a v de n. E queremos concluir que o limite do de n também vai para menos infinito. Bom, a partir de certa ordem não quer dizer que seja sempre. Por exemplo, neste caso o de n aqui era superior, mas depois a partir de certa ordem, que eu vou considerar esta aqui, portanto a partir de certa ordem, desta ordem, deste p, a sucessão u de n é sempre inferior. Reparem, estamos a falar de negativos. Se é inferior, é mais negativo, ok? E reparem que se a verde vai para menos infinito, como esta é inferior, portanto a outra é superior, a v de n, é como se empurrasse esta também para menos infinito. E por isso podemos concluir que o limite do de n é igual a menos infinito. Bom, reparem no seguinte que como é que podemos transformar este teorema no anterior? Se o limite de v de n é igual a menos infinito, eu posso pensar daqui que o limite de menos v de n é igual a mais infinito. É igual a mais infinito.
E se o limite de menos VDN é igual a mais infinito, se eu estiver a pensar no simétrico, nos simétricos dos termos desta sucessão, eu posso pensar aqui também nos simétricos. E o que é que posso fazer? Multiplicar aqui por menos 1 e fico com menos o de n maior ou igual que menos v de n. E isto vai dar, posso passar para este lado, só para estar visualmente mais parecido com o teorema anterior, fica menos v de n menor ou igual que menos u de n. E este limite é verdade. Então, pelo teorema anterior, reparem o que é que acontece. Eu tenho aqui uma sucessão menos v de n, que é menor ou igual que esta sucessão menos u de n, e sei que esta menor tende para mais infinito. Então, isto implica, até pelo teorema anterior, que o limite de menos u de n também vai para mais infinito. E se o limite de menos u de n também vai para mais infinito, é o mesmo que dizer que o limite de u de n tende para menos infinito. Isto foi só olhar para este teorema. Se eu pensar aqui, portanto, mesmo em termos práticos, vocês têm uma sucessão que vai para menos infinito. Se trabalharem com o simétrico dessa sucessão, podem estar a trabalhar o teorema anterior. Portanto, estamos a falar basicamente do mesmo, por isso é que eu disse que estes teoremas podem ser olhados como sendo o mesmo teorema. E os exemplos típicos de exercícios são os mesmos que eu falei há pouco. Atenção, quando eu digo exemplos típicos não quer dizer que sejam os únicos, ok? São exercícios que se aplicam bastante quando se está a querer avaliar estes teoremas de comparação de sucessões. Bom, fica então por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.